Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma menina linda, ótima profissional, sensacional locutora, apresentadora, atriz, cantora. Não é tudo isso não. E mãe de gêmeos. Vanessa Rich. Só por essa última coisa aí já veio multi, já veio multi. Vanessa Rich. Olha, desculpa a demora, Fabiano. Que isso, caramba, mesmo. Você tá tentando marcar essa entrevista um tempão, mas eu tava tão enrolada. Agora a gente tem todo o tempo do mundo pra conversar. É verdade. Na verdade, eu entendo, porque nosso negócio de agenda, tá, mas tem umas pessoas como você, por exemplo, que a gente tem que dar um desconto. Mãe de gêmeos. Essa é a pior parte. É que toma mais tempo. Quer dizer, é a melhor parte, mas é que toma mais tempo. É verdade. Tá tudo bem, Vanessa? Que Tudo bom. bem. Obrigado. Prazer te receber aqui. É verdade, aqui na Fox. Hoje eu vim aqui na Fox para falar com a Vanessa. Que bom, Vanessa. Obrigado. Tava aqui esperando, ansioso por esse dia. Vanessa, como é que começou a sua história no rádio? Então, a minha família tem um orfanato e a gente, para arrecadar dinheiro pro orfanato, a gente fazia uma festa junina na rua. E aí eu cursava comunicação na faculdade e meu pai falou assim, minha filha, já que você faz comunicação, você se comunica aí na festa junina. Como assim se comunica? Não, você vai ficar no microfone, negócio de correio do amor. Eu, oi? Não tem a menor possibilidade, não sei fazer isso. Não. E assim, com 1 hora de festa, as pessoas da minha família, pô, tua voz é legal, hein, tal, pô, que bom, tal, isso aqui. Aí passou um cara e falou assim, você é Adriana Rimmer, não é? Aí eu... Não. A segunda pessoa falou, você é a Moniquinha Venerável. Ui. O terceiro falou, olha, se você não é nenhuma dessas todas aí, vai ser toma aqui um cartão, vai lá, procura o Bocão, que era o locutor de cabine da TV Globo na época, procura ele e faz um curso de locução, porque, cara, você tem uma voz muito boa e tal, E assim começou a minha carreira. Eu fui pro curso do Bocão, e aí pintou um estágio numa rádio, que era a Rádio Universidade, que era da Estácio, e era um estágio de jornalismo. Vai lá, faz o teste. Falei, cara, jornalismo não é minha praia. Eu fazia como. Eu cursava publicidade. Porque na época não tinha o menor interesse em jornalismo. Depois é que eu voltei para a faculdade para fazer jornalismo. Então, eu fui na rádio e, cara, era uma rádio assim super simples. Eram 3 aquários, né? Então, eram aqueles vidros que dividiam os estúdios. O estúdio que eu entrei para fazer o teste era um Sonex, mais nada, era só aquela proteção. Eu falei, gente, lá no último estúdio estava o Paulo Beto. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que maravilha! Aí eu fiquei apaixonada. E era um teste assim, eu tinha que... Era uma entrevista. Eu sei que eu comecei a fazer, era pra fazer um programa gravado, chamava Toque Literário, era sobre dicas de livros. Eu sei que, cara, chegou num momento que o Fernandinho era o programador da rádio na época. E aí o Fernandinho falou assim, pô, Vanessa, a gente tá precisando de uma locutora aí, porque saiu não sei quem, você pode... Já avisei aqui que nós temos uma locutora aqui dentro. Eu falei, como assim uma locutora? Você não tá fazendo curso? Então, você vai estrear. Como assim vou estrear? Eu sei que foi assim. E aí eu fui preparada. Peraí, mas você tava na faculdade. Sim. Mas... E aí eu fui fazer estágio, pintou um estágio de jornalismo, mas eu cursava publicidade. Tá. Como eu queria fazer um estágio, eu falei, tá bom. Mas você já estava no curso de locução, inclusive. Então, eu tava, mas eu cursava publicidade, não tinha nada a ver. Entendi. Mas eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Que maneiro. E aí, como eu já tava no curso, aí a fofoca rola, né? Rádio. Um beijo de comunicação é assim. E aí, não tem fofoca em rádio, isso é exagero de mulher. Rádio corredor. E aí falaram, não, a Vanessa, aí o Fernandinho foi o primeiro a dizer, Vanessa, você vai ser a locutora e tal. Na época era Raquel Ricardo e Denise. A Denise, que eu acho que nem tá mais, ela foi trabalhar em gravadora. Sim. E elas me treinaram. Então hoje, quando eu escuto a Raquel Ricardo, eu falo, cara, que demais. Ela me treinou. Maravilhoso. E ela tá no rádio até hoje. Tá. Inclusive em 2 rádios. Mas quando eu estreiei, Fabiano... Eu acho que o primeiro dia marca de qualquer jeito, né? Aquele frio na barriga. Desesperador. Como é que foi? Não, desesperador. Desesperador, minha Porque palavra. assim, ao mesmo tempo que eu tinha isso dentro de mim, por exemplo, as minhas brincadeiras quando eu era criança era fazer sorteio com os cartões. Naquela época se mandava cartão de Natal. Meu pai tinha vários cartões de Natal e eu fazia sorteio, tipo balão mágico. Então eu fazia sorteio com os cartões de Natal. Balão mágico é bem velho, hein, Vanessa? Muito, eu tô velha. Vou te confessar, Fabiano. Brincadeira, senhoras. Mas é verdade. Isso então eu tava lembrando das Xuxa, balão mágico. Isso, Xuxa. Não, na mesma época. Eu fazia. Ou era balão mágico ou era Xuxa. Eu então, fazia. Aquele monte de carta, né? Isso aí. Eu fazia um sorteio e tal. Então, assim, e as minhas brincadeiras na minha adolescência eram de fazer entrevista durante as festas. Então, sei lá, festa de 15 anos de não sei de quem. E eu ficava com a câmera e eu ia fazendo a entrevista. Então, assim, eu não tinha técnica nenhuma, não sabia que eu ia fazer isso, mas eu já fazia. Então, já veio comigo isso. Já estava ali, né? E aí, nesse dia, eu fiquei muito nervosa, eu não consegui dormir. E era 6 horas da manhã e tinha que falar ZYD, não sei das contas, não sei o quê. Eu sei que eu decorei o que eu ia falar.
ZYD, não sei o que lá, você tá aqui na Rádio Universidade FM, agora são 6h01 pelo horário de Brasília e você vai ouvir não sei o quê. Eu decorei isso. Não lembra da primeira música? Não lembro, e eu sei que eu falei, quando fechou o microfone, aí você fala assim, o que eu falei? Mas eu estreiei, eu não errei nada. Ficou perfeito no ar, né? Perfeito. Só que esquecer é natural, né? E depois? Aí depois relaxou? Não, aí depois eu relaxei e era muito engraçado porque os meus pais, que rádio o quê? Não, vai ganhar uma miséria, não vai trabalhar em rádio não sei o quê. Vem trabalhar comigo. Meu pai era dono de uma rede de loja. Pai, eu não sei vender nada, é mais fácil eu pegar e dar o dinheiro pra pessoa em vez de eu conseguir tirar o dinheiro dela. Não é a minha praia, não sei fazer. Deixa eu trabalhar em rádio. E eu lembro que depois que eu saí dessa universidade e cheguei no prédio do Jornal do Brasil, era aquele prédio lindo, que agora é um hospital. Ficou quanto tempo lá na Estácio? Eu fiquei 1 ano só. Aí quando eu fui pra Rádio Cidade, que meu pai entrou naquele prédio do Jardim Botânico, do da Avenida Brasil. Da Avenida Brasil, no JB, ele olhou e falou, minha filha, era aquele chão encerado que brilhava, aquele prédio era lindo, lindo. Com certeza. Meu pai, minha filha trabalha, eu falei, agora você tem orgulho. E como é que foi essa transição de Estácio para a cidade? Eu tenho um operador de áudio que foi o cara que fez toda a diferença na minha vida, que é o Loureiro. Grande Loureiro. Nossa, ele foi assim fantástico, porque nessa época que eu estava na universidade, eu comecei a fazer também um programa na televisão, que era na TV Cultura, TVE, que também era sobre lançamento de livros e tal. E aí eu fui entrevistar alguém da Rádio Cidade na época, que eu não lembro quem. Eu gravei até lá em cima, onde tinham as antenas no prédio do Jornal do Brasil. E o Loureiro, malandro, já me ouvia na rádio, na universidade. E ele, com o olhar dele clínico, falou, garota, vem fazer um teste aqui. Aí agora eu vou contar uma coisa feia. Fala. E aí ele marcou comigo o teste, falou, Vanessa, você pode ir lá, tal, vai estar o horário, sei que lá, vai fazer o teste comigo. Era pra Rádio Cidade. Em frente à Rádio Cidade ficava 105. Que a Ana Flores era assim, era a minha Ana Flores, ídola, né, assim, máxima. de todo mundo, né? Ela era assim, sempre bela, o melhor creme para os seus cabelos. Eu adorava. Esse que eu lembro até hoje. E aí, eu lembro que eu fui fazer o teste. Só que quando eu cheguei lá, quem me recebeu não foi o Loureiro. O Loureiro estava de folga naquele dia. E foi uma operadora de áudio que me recebeu, que fez o teste comigo. O teste sumiu porque ela queria aquela vaga. E aí quando eu falei, Loureiro, já fiz o teste, foi super legal, fiz com a fulana, nananã. Nem lembro mais o nome dela. Aí ele falou, não, com ela não, Vanessa. Ela quer entrar na rádio. E o teste na época não era pra cidade, era pra FM 105, que era a paixão da minha vida. E aí ela ficou nessa vaga, conseguiu a vaga, ele falou, não, mas agora a gente vai colocar você na Rádio Cidade. Eu vou te treinar. Só que quando você começa a sua carreira, você não tem ideia da velocidade com que você fala. Verdade. E eu tentava falar o mais rápido possível. Não, Vanessa, tá horrível isso. Ele falava pra mim, o Loureiro gravando o teste. Cara, mas eu tô falando o mais rápido que eu posso. Não, mas não tá bom. E eu achando que eu tava animada. Sei lá, eu não sei imitar agora, mas a cidade era cidade, Rádio do Brasil, sei que lá, liga pra cá, promoção, lá. Era um negócio assim. E eu devia estar falando muito devagar. Então tava horrível, não tava combinando. E ele ficava mais rápido um pouco mais. Cara, não consigo, não sei fazer. O Loureiro é assim mesmo. O Loureiro, você começa a gravar com ele, vai, daqui a pouco você está fazendo, tá isso aí, ele pega o primeiro. Ele é um mestre, mas ele é um mestre. Bem, E aí eu entrei para a Rádio Cidade. Aí vamos dar um abraço para ele. Né? Muito. Um beijo, meu amigo. E aí foi muito louco, porque aí eu cheguei na Rádio Cidade, imagina, eu chegando na Rádio Cidade, eu não tinha a menor ideia do que era o ambiente, como as coisas funcionavam, eu não sabia. E eu tinha como amigo o Claudinho Careca, que era da gravadora. E aí eu falei, Claudinho, vou lá conversar com o diretor da rádio, eu acho que na época era Eduardo Andrius. Eu vou lá amanhã na Rádio Cidade conversar, não sei o que lá, beleza. E nesse dia ele estava na rádio, no dia que eu fui falar. E o Eduardo me ofereceu um horário de manhã cedo para fazer a timbalada da cidade. Era música baiana na época. E eu, com a maior cara de pau que Deus me deu, olha o que eu fiz. Não, Eduardo, muito obrigada, não vai dar, eu estudo de manhã, eu tô na faculdade. E saí da sala dele, agradeci e fui embora. O Claudinho falou, Vanessa, tem ideia da fila, da quantidade de pessoas que querem essa vaga? Volta lá agora, você vai dizer que você aceita e você vai mudar seu horário da faculdade, tá maluca? Aí eu falei, tá bom. Voltei na sala dele, olha, eu aceito, desculpa, eu vou pedir pra trocar meu horário, e assim eu entrei. Muito louco, né? E eu lembro que eu tinha, naquele final de semana que eu fui estrear, primeiro eu dei de cara com o Luiz Carlos Júnior, imagina que eu ouvia
Cristóvão Nilman, o Luiz Carlos Júnior, Kaká. Eles eram os ídolos. Milena tinha acabado de sair de lá, Milena Ceribelli. E aí o Luiz falou pra mim assim, ô Vanessa, quando que você vai começar logo que eu quero ganhar uma folga, não sei o quê? E eu assim, eu toda empolgada pra começar e ele tirou todo o glamour ali naquela hora, sabe? E eu fui fazer parceria com ele, eu fazia dupla com ele. E depois eu vim encontrar com ele no Sport TV, já como narrador. Mas foi assim o começo. E aí eu lembro que eu namorava um cara nessa época e eu tinha alugado uma casa que eu ia pra Búzios. E eu falei, cara, não vou mais porque... Mas como assim você não vai mais? Cara, eu vou estrear na Rádio Cidade. Acabou o namoro? Acabou o namoro. Ai, meu Deus. Melhor coisa que aconteceu, gente, porque não foi. Começou outro namoro, né, com a Rádio Cidade. Pô, que legal. Aí você ficou quanto tempo na Rádio Cidade? Também fiquei um ano e pouquinho, bem pouquinho. Porque aí surgiu o convite para ir para a Jovem Pan. O Cristóvão, que tinha sido meu coordenador, assumiu a Jovem Pan. Quer dizer, que tinha sido locutor da rádio, assumiu a Jovem Pan. E aí eu lembro que na época a Rádio Cidade imitava, copiava a Jovem Pan, que a Jovem Pan só tinha em São Paulo. E era a plástica, até hoje eu acho que ainda é, mais bonita do rádio. Da Jovem Pan, sim. É aquelas vinhetas, aquela coisa, era uma construção, era um troço assim, maravilhoso. E a Rádio Cidade imitava, copiava. Na época, a Bia ainda era viva. A Bia trabalhava trabalhava na produção, a Cristal trabalhava na promoção. Então, assim, memórias assim muito antigas. Isso era 1994 que eu entrei na Rádio Cidade. Na cidade? Na cidade, Sim. Na cidade. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar lá. Cara, foi muito louco. A primeira reunião de locutores, tinha um cara sentado assim no fundo da sala. Eu não conhecia visualmente, né? Não tinha essa coisa de imagem. Sim. Então essa era a magia do rádio. Você não sabia quem é que estava ali do outro lado. E tinha um cara sentado assim quietinho no fundo da sala. Oi, você que é a Vanessa? Aí eu... É locutor. Você é a nova locutora, não sei o quê. Aí eu olhei assim, cara, você é o Kaká. Aí ele cara, ele, muito prazer te conhecer. Não, o prazer é meu. Deixa eu me apresentar. Eu tinha 20 anos e eu tava trabalhando com os maiores ídolos do rádio naquela época. Sensacional isso, né? Porque a rádio era pop, era um sucesso e eu tava ali... Cara, que momento foi aquele? Eu fiquei assim, eu achei que foi um presente pra minha vida. Pô, que bacana, que bacana. Mas você era ouvinte de rádio mesmo? Nossa, era muito. Pô, e Rádio Cidade, então, era uma coisa que Rádio Cidade tava no auge da rádio. Sensacional. Tava no auge. Eles faziam aqueles jingles de final de ano. Tinha o Memê na Festa da Cidade, tinha o André Werneck. André Werneck. Cara, trabalhei com essa galera toda, muito tempo, cara, muita história. Aí você ficou na cidade, depois foi pra Jovem Pan. Sim, aí veio o convite para ir pra Jovem Pan, porque o Cristóvão foi pra lá, aí o Cristóvão começou a trabalhar com o Voruski, e aí eles me convidaram pra fazer a rádio. E eu fui amarradona. Em São Paulo? Não, ou no Rio. Eles levaram o Flávio, que trabalhava comigo na rádio, pra São Paulo, e falaram, eu preciso de uma primeira locutora aqui do Rio. Aí eu fui. E foi maravilhoso, porque nos primeiros dias foi horrível, porque a rádio entrou no lugar da Fluminense FM. Então as pessoas ligavam e falavam, vocês paulistas, filho da mãe, não sei o quê. Queimavam pneu, porque era a rádio rock que estava acabando, para entrar uma rádio de paulista, que na verdade não era, porque só tinha carioca trabalhando lá. Mas eles tinham essa coisa de que a gente tinha acabado, tirado da rádio rock. Desculpa, não tinha audiência, não vendia, tá? Um beijo. Só lamento. Não, mas tem um grupo, uma parcela na sociedade. Sim, que mas era um nichado, gosta, era muito. Até hoje então ainda tem muita gente que gosta, entendeu? Ali não estava valendo a pena financeiramente. Para entendeu? a Fluminense, no Isso, caso. Aí entrou a Jovem Pan e você ficou lá quanto tempo? Nossa, foi o melhor momento da minha vida. É mesmo? Foi legal. Melhor momento. Ali eu conheci o Rod, já trabalhava lá. Sim. Conheci Orelhinha. Orelhinha era o estagiário, não. Era o ouvinte que ia lá com uma calça de moletom, orelha, eu vou contar, tá? Uma calça de moletom furada, chinelo, ficava comprando lanche pra Moniquinha Venerable, então ele ia lá comprar um sanduíche e tal, não sei o que pra ela, e aí eu comecei a treinar a Orelhinha pra Orelhinha virar locutor. Nossa, maravilhoso. Tá sensacional, né? FM Dia hoje, né? 5 anos trabalhando em Niterói. Foram os anos mais maravilhosos. Trabalhou 5 anos? Mas então teve uma mudança, teve Jovem Pan... Depois... Não, só Jovem Pan. Jovem Rio eu não peguei. Não. Tá, então aí depois da Jovem Pan... Eu saí de lá em 99. Aí você já saiu pra TV? Já saí direto pra Globo News. Na verdade, Cristóvão sabe dessa história, né?
mas eu mentia pra ele. Ai, meu Deus. São revelações que são importantes para nossa vida, né? Não, é porque a rádio era em Niterói. E eu queria fazer o curso da Alice Maria, que era a diretora da Globo News. Na época que estava criando a Globo News, criou o Jornal Nacional com a Armando Nogueira. Para fazer o curso da Alice era no meu horário de trabalho. Eu trabalhava de tarde, eu entrava 2 horas da tarde. Então o que eu fazia? Eu mentia. Então, eu tenho um médico que eu estou fazendo um tratamento, não sei das quantas, né? Depois eu fiz uma festa. Quando eu fui convidada para trabalhar na Globo e assinei meu contrato, eu peguei e fiz uma festa. E nessa festa o Cristóvão falou, eu sabia que você estava mentindo, mas eu deixei porque eu achei que você merecia. Valia, né? Mas você entrou na Globo News, então? Isso, eu comecei a trabalhar na Globo News. Foi a minha grande escola de jornalismo. Foi no comecinho mesmo, né, a Globo News tinha 3 anos só. A Alice Maria tinha um curso e os primeiros apresentadores saíram do curso da Alice. Sim. Então ela fazia um curso para treinar apresentadores, repórteres e tal. Foi a minha grande mentora durante toda a minha carreira, uma pessoa maravilhosa. Hoje ela já está aposentada, mas ela me deu toda a diretriz do meu trabalho. Então, assim, eu me sinto muito gratificada de ter tido a oportunidade de trabalhei com a Alice na Manchete. Isso. Na época, isso inclusive, que a Milena estava no Manchete Esportiva. Também é velho, né? Então muito. Olha o cabelo branco. Quando a Milena estava saindo do Manchete para o Globo, na época que a Alice estava lá também. Isso. Junto com ele aqui era hoje. Nossa, isso aí, Leila. Leila. Grandes amigos, inclusive. Caramba. Que mandar um beijo. Olha aqui, né? Mas a Leila que tá aí, ela assiste, inclusive, os nossos vídeos todos, Leila. Mas aí ficou na Globo News e depois veio o Sport TV. Aí a Globo News foi a minha grande escola de jornalismo. Ali eu fiz grandes transmissões. E a principal cobertura que eu fiz foi o sequestro do ônibus 174, que na verdade foi o rádio que me ajudou ali. A gente achou que era um assalto. Então falaram assim, Vanessa, você tá indo para uma matéria, antes de ir para sua matéria, passa, ela faz um flashzinho porque tá rolando um assalto. Tá bom, uma cobertura que durou 3 horas e meia e eu só fiz porque eu tinha vindo do rádio. Era uma câmera do Globo Cidade parada, ela mostrava o ônibus. E as outras câmeras da 7 Rio iam mostrando o entorno. E aí eu entrei e fiquei 3 horas e meia falando direto. Um flashzinho de 3 horas e meia. E aí o que eu fazia? Como era rádio e a imagem era parada só o ônibus, porque não podia, só tinha aquela imagem ali. Ou você fica com aquela imagem ou você abre e mostra o entorno. Aí podia perder alguma coisa importante. Eu comecei a dizer o que eu vi em volta. Olha, aqui em volta não tem isolamento, as pessoas estão atrás da gente. Aqui as janelas, as pessoas estão pela janela vendo. Muitos moradores só conseguem chegar de bicicleta porque o trânsito foi fechado. E fui descrevendo o que eu via. Voltamos com Vanessa Rich. A gente continua acompanhando imagens, as pessoas estão todas... Parece que está sendo libertada mais uma refém. A gente acompanha agora. Ele está atirando agora, mais um tiro. Eles invadiram, agora eles conseguiram. Tomaram o ônibus, a polícia conseguiu chegar próximo, as pessoas todas estão se aproximando. Muita confusão, a multidão está querendo linchar o bandido, as reféns continuam dentro do ônibus, muita confusão. É perigoso até se aproximar. Quando acabou a cobertura, cheguei na Globo, Vanessa, o Bonner e a Fátima querem falar com você. Eu falei, oi? Eu tinha 1 ano só de jornalismo. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, olha, eles querem falar. Aí o Bonner olhou pra mim e falou assim, Vanessa, você veio do rádio, né? Falei, como assim veio do rádio? Não, só pode ter vindo do rádio, porque você tá 3 horas e meia no ar, falando sem apurar, não, e sem apurar, porque não tinha como apurar. Porque os bandidos estavam dentro do ônibus, a gente não sabia se era um bandido ou 2 bandidos, quantos eram, na verdade era o Sandro do Nascimento, era um só. A polícia estava no entorno do ônibus, então a gente não tinha como apurar. Olha, e aí, que horas foi isso, como o que aconteceu, quantos reféns tem? Então, eu falava o que eu via. Foi sensacional. Isso. E aí, então, virou estrela Vanessa Rich, né? Isso foi no meu primeiro ano de jornalismo na Globo. Então, ali eu passei a existir para a empresa. E foi o rádio que me ajudou. Claro. Mas aí, essa transição foi... era para você ter investido, então, no jornalismo, literalmente. Depois você foi para o esporte. Mas eu fiquei 5 anos ali. 6 anos quase na Globo News. É porque 1 ano eu fiquei nos 2 canais. Me dividia. E aí, um belo dia, porque a Globo News é uma grande escola de jornalismo, mas ela é política, economia, desgraça, todo tipo de atentado. Então tem uma hora que é bom, você aprende muito, mas tem uma hora que aquilo te dá uma tristeza, sabe? E eu comecei a sentir falta daquela alegria que eu tinha. E a Globo News, ela fazia uma cobertura jornalística do esporte, mas era mais superficial. Então aqueles últimos 5 minutos do jornal...
tinha lá um bloquinho para falar de Copa, de Olimpíada, e aí eu comecei a fazer esses últimos 5 minutos apaixonantes, em que eu tinha como comentarista o Zagalo, Dada Maravilha. E aí teve um dia que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí entrei na sala da Alice e falei, Alice, cara, não tô feliz aqui é uma grande escola e tal, mas, cara, eu queria trabalhar com esporte. Aí ela falou, então eu vou te fazer uma contraproposta. Quer ser narradora? Eu falei, ser o quê? Tá louca, vão me mandar pilotar um fogão, vai ser um preconceito danado e tal. Vanessa, mas a vaga isso? não existe. A vaga não existe. Você vai pra casa pensar. No carro eu liguei pra ela. O que é, garota? Não tá maluca? Nem chegou em casa? Eu falei, não, mas se eu não aceitar um negócio desse, realmente você joga uma terrinha, pode me enterrar. E assim eu fiquei 2 anos acompanhando as equipes de esporte da Globo, com Galvão Bueno, com Luiz Roberto, na época era Sérgio Noronha, o Reit, toda essa galera, indo aos estádios, e eles fizeram a minha transferência 2 anos depois pro Sport TV, e aí eu narrei uma Olimpíada, um Pan-Americano, peguei o principal jornal da casa para apresentar, que era apresentado por quem? Luiz Carlos Júnior. Mais uma vez o Luiz. Na sua vida na aí, minha né? vida. Sensacional. Pô, vocês eram juntos? A gente fazia um programa junto na Rádio Cidade. Não, mas no Sport TV não, né? No Sport TV eu apresentei acho que 1 ou 2 dias com ele na bancada do Sport TV News, que eu tava herdando o programa que era dele. Né? Foi maravilhoso. Nossa. Sensacional. Aí você ficou no Sport TV também um tempão, né? Aí eu fiquei, cara, de 2004 até ano passado, até 2017. Sim, aí depois... Ou seja, foram total de TV Globo 18 anos. Ui, sensacional. Bastante sensacional. tempo. É verdade. Você tem cara de 32. Obrigada, querido. Não, mas fala uma coisa. Depois que você saiu que começou o Sport TV literalmente, né, aquela coisa de envolvimento com o esporte, foi só ali ou você teve alguma passagem em rádio nessa época? Sim. Nessa época que eu tava no Sport TV, a Rádio Cidade me chamou pra fazer o Invasão da Cidade, o Rovoruski, mais uma vez o Rovoruski. E era um prazer que eu tinha de fazer aquilo. Um pouco antes eu tinha feito também, eram uns programetes pra Rádio Cidade. De esporte e tal, umas coisas curtas. Mas fazer o Invasão da Cidade era reencontrar Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha. Cara, bandas que fizeram parte da minha história e que eu tive a oportunidade de apresentar quando era locutora da rádio, shows de todas essas bandas. Era ao vivo? Você ia pro estúdio da rádio mesmo ou era gravado? Não, era gravado na externa. Ou era num estúdio que tem ali subindo o Cosme Velho, esqueci o nome daquele estúdio, ou era em Furnas. O dia que eu fui fazer Paralamas de Sucesso, que eu tinha ficado 30 dias na porta do hospital quando o Herbert sofreu o acidente dele, que eu olhei pra ele e falei, cara, eu tô de volta aqui, só que em outra situação, muitos anos depois. Quando eu tive com Titãs, cara, eu queria chorar. Cada música que eu ouvia ia passando um filme na minha cabeça, sabe? Sei como é isso. Nossa. Pô, que legal. Aí ficou na cidade, mas só fazendo Invasão e depois continuou o Sport TV e finalmente... E aí depois veio o convite pra fazer Rádio Globo. Eu sempre quis fazer uma rádio popular. Hoje a Rádio Globo não é mais uma rádio popular, mas... eu tinha aquela coisa, né, da rádio, né, dentro de mim ainda. Eu queria voltar. E o desafio foi muito bom, porque eu comecei fazendo o Convocadas, que é um programa só com mulheres, que eu faço com a Fernanda Gentil, com a Camila Carelli. Então são mulheres que falam de futebol, falam de esporte. A gente tem toda a liberdade do mundo, é maravilhoso. E entendem, inclusive, né? Não, é ótimo. A gente faz com prazer. Ah, que bom. Claro. E aí, faço também o Segue o Jogo, que é um programa de 1 hora de entrevista só sobre grandes personalidades do esporte. E o grande desafio que é o Papo de Almoço, que é um horário de almoço onde você tem entretenimento. Então eu falo desde o lançamento da novela da TV Globo até bullying e outras causas, sabe? Na verdade, isso tudo é uma origem do rádio, né? Essa versatilidade de fazer essas coisas tudo. O rádio dá essa liberdade profissional, né? De estilo mesmo, de fazer qualquer coisa, né? Isso é bacana. E aí, e Fox? Como é que entrou o Fox na vida aí? Então, eu deixei a TV Globo em outubro do ano passado, né? Eles juntaram o esporte da Globo com o Globo Esporte, com o Globoesporte.com, e eu sabia que haveria esse enxugamento, enfim. Já meio que imaginava porque eu estava fazendo projetos especiais lá. E aí, tempos depois, meses depois, surgiu o convite para vir aqui para Fox, que me deixou muito feliz porque era um projeto inovador de transformar, né, de criar um grupo de mulheres que pudessem narrar, comentar, participar de mesas redondas, só mulheres. Então nós colocamos no ar, nessa Copa do Mundo pela primeira vez na história da televisão, narrações, jogos com equipe 100% feminina. Então era comentarista de arbitragem mulher, a comentarista era eu. É um falatório sem fim, né?
Cara, até que não, sabia? Não. Eu acho que, por exemplo, no Convocadas a gente fala mais do que... Tô brincando, mas eu ouço, com certeza, vocês sabem. E a gente fez uma mesa redonda só de mulheres, e foi interessante porque eu consegui 22 mulheres completamente diferentes, lugares com experiências diferentes, para fazer parte daquela mesa redonda. E a mulher, ela tem um olhar diferenciado. O homem, como aquilo ali é o dia a dia dele, ele foi criado no esporte e a gente não. Hoje, essas gerações que estão vindo, elas já estão começando a jogar futebol. As menininhas jogam desde pequena. Eu não, eu ia pro Maracanã com meu pai, mas eu via a comemoração, a torcida, a fumaça. Eu não estava ligada no futebol. As gerações atuais já estão mais começando a jogar futebol muito novas. Então, para mim, foi um presente, porque era um desafio danado. No último dia, quando acabou tudo, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, conseguimos. Porque qual era o meu medo? O público realmente é um público que cobra demais, porque ele entende, né? Assim como você sabe tudo do seu time, eu sei tudo do meu. E quem está assistindo sabe tudo dele. Então, qualquer coisa que você fale errado, é complicado. É verdade. Sendo que na Copa do Mundo é mais complicado, porque você tem que saber tudo sobre a Nigéria, sobre a Bélgica, da Rússia. Camarões. Exatamente, é meio desesperador. É verdade. Mas a gente conseguiu fazer com um conteúdo diferenciado. A gente conseguiu trazer um trabalho muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Pô, que bacana. E quase sem preconceito, sabia? Quase não havia críticas e nada... Mas eu acho que hoje a gente já está vivendo um pouco meio do politicamente correto e as pessoas acabam aderindo a essa condição. Não em forma de preconceito que eu estou falando isso, mas é porque eu ouço e hoje... Eu ouço a Camila Carelli, por exemplo, eu gosto muito de ouvir. Muito, Ela entende muito. Ela fala com uma... Né? Com propriedade. Exatamente. Isso. Então, eu não é falar, é uma mulher que está falando. Não, é uma comentarista de futebol. Para mim, não tem essa diferença. Não tem mesmo. E eu acho que a gente teve muito menos preconceito do que a gente imaginava. Talvez aquelas pessoas que tenham preconceito é que, elas nem vão ouvir. Elas só querem bater, sabe? O que eu ouvi durante a Copa? Pô, sabe que eu tô ouvindo vocês e eu tô gostando? Isso realmente não é muito bom. Vanessa, é o seguinte, a gente tem aqui um quadro que é o microfone aberto. Microfone aberto é uma sina do locutor, né? Naturalmente, esquecer e fazer o que eu fiz com o microfone aberto. Tem uma história? Não, tem várias histórias, mas essa foi um microfone aberto de propósito. E foi genial. Cristóvão, beijo pra você, meu amigo. Era o auge dos Backstreet Boys, né? E aí a rádio tinha promoção exclusiva dos Backstreet Boys e tal. E a gente ia lançar uma música nova, que Mário Bittencourt tinha trazido o CD na época, dos Estados Unidos, e a gente tinha a oportunidade de lançar essa música. Só que o Cristóvão bolou um negócio e nisso tinha o microfone aberto. O que era? Isso tudo planejado. Combinado. Né? Combinado. Eu peguei e botei uma música dos Backstreet Boys, que era a música lançamento, e eu falei, gente, essa música só a gente tem. Eu tava na Jovem Pan. Maravilhosa aqui, meu lançamento, Backstreet Boys, Mário Bittencourt trouxe pra gente, blá, blá, blá. Nisso, entra o Cristóvão no estúdio e eu abro o microfone de propósito. Vanessa, tá maluca? Aí ele me dá um esporro no ar. Como é que você bota a música dos Backstreet Boys? Isso não tá autorizado, a gente não podia ter tocado isso. Mas, Cristóvão, os ouvintes estão pedindo. E eu fazendo assim, a advogada dos ouvintes, né? Entendi. Poxa, o que tem? O Mário trouxe, é muito boa a música. Olha, ouve a música, maravilhosa. Na época, a comunicação era feita por fax. Cara, os ouvintes começaram a mandar e a ligar. Tá aberto o microfone. Não, começaram a me defender. Por quê? Porque ele me mandou embora no ar. Ah, tá. Teve uma demissão, Isso, gente. ele me mandou embora no ar. Então ele falou assim, pô, você tá demitida, não sei o quê, blá, 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 blá. E eu não podia falar nem pra minha família. Então, fechou o microfone, eu demitida, e eu não podia falar com ninguém, porque a gente tinha que manter aquela historinha. Aparência do mal, Me liga meu irmão, falei, depois eu converso com você. Coitado. Eu sei que começou uma movimentação, que era o que ele queria, e as pessoas mandando fax, não sei o quê, blá, 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 blá. 3 ou 4 dias depois, Cristóvão manda um fax, que era, eu tenho até hoje guardado, era assim, Backstreet Boys, show exclusivo, promoção rádio Jovem Pan, não sei o quê. Eu sei que ele mandou isso para as gravadoras, as pessoas. Que sensacional. Ficaram assim, acharam sensacional, mas ficaram revoltadas porque foi muito bem feito, entendeu? Muito bem feito. E eu voltei
para todos os efeitos para os ouvintes. Mas você ficou fora do rádio nesse período? Fora do ar, legal. fui demitida. Entendi. E aí eu volto dizendo o seguinte, venceram os ouvintes, porque eles têm direito de ouvir Backstreet Boys, e agora nós temos o show exclusivo, que você vai poder ganhar convites aqui da Rádio Jovem Pan, não sei o quê. Foi uma sacada. Então o seu microfone aberto, na verdade, é um microfone aberto produzido, né? E bem produzido, aliás. Parabéns. Aliás, o Cristóvão é sensacional, né? As ideias sensacionais que ele... Caramba, eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu não lembro dessa história. Que bacana. Não, é muito bom a gente lembrar, né? Passa um filme na cabeça. Parece que foi ontem que aconteceu. Que bom, Vanessa. Eu queria muito falar mais, mas eu não quero te atrapalhar também, né? Mas te agradecer imensamente por você receber o meu convite. Eu que te agradeço. E para mim uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar ao seu lado. Fui seu ouvinte, fui telespectador, sou inclusive ainda. Sou flamenguista, Roxo. Eu sei que essa cara não foi muito boa. Não dá pra mudar? Não dá. Vamos desligar, a gente vai negociar. Depois a gente negocia. Não que eu esteja bem no campeonato, entendeu? Porque o Vasco não... Vanessa, mas tem um presentinho pra você, que é uma camisa do Olha Quem Está Falando. Olha, que chique! Olha! Claro, se um dia você usar, tem que tirar uma foto, né? Mas eu vou usar. Olha quem está falando. Olha, que chique! Por exemplo, agora estamos bem, estamos ficando famosos, né? Então aí tem camisinha, então por isso que... Adorei! Sensacional, a JB que ajudou. Eu amo o rádio, eu tô vendo que é da JB. Que fez essa marquinha. Gente, olha quem tá falando. Vanessa, obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado pelo seu quadro, sua recepção, tudo. Vanessa, senhoras e senhores, gentil ao extremo, me recebeu muito bem. Tô aqui na Fox, graças a essa possibilidade que a gente teve. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Tô muito feliz de poder participar. Eu também. Senhoras e senhores, Vanessa Rich, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!